sobre como iniciar um diálogo. Essas dicas eu tirei de um livro que chama Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg. Ele era um psicólogo, né? Ele já morreu, se eu não me engano, em 2015. Ele era um psicólogo e ele era pacifista. Então, o que ele fazia? Ele intermediava muitas guerras. Então, ele era chamado por presidentes, ministros de segurança para intermediar conflitos. Então, todo o livro dele, ele explica toda essa comunicação não violenta sobre vários aspectos, né? E eu trouxe para cá, eu adaptei para o nosso tema aqui, que é o relacionamento. Então, o que ele fala? O que o Marshall fala? Que quando a gente vai começar uma conversa difícil, a gente tem que se ater aos fatos, a gente tem que evitar julgamentos e rótulos. Então, por exemplo, seu marido deixou a toalha na cama, e aí você vai falar pra ele, primeiro um exemplo atendo-se aos fatos. Amor, ou se você estiver brava, sei lá, fulano, você deixou a toalha na cama. Então, aí você trouxe os fatos. Agora eu vou dar um exemplo de como você julga. Então você fala, olha como você é folgado, você acha que eu sou sua escrava. Então esse é um exemplo de julgamento. Agora um outro exemplo. Você queria sair com seu marido, só vocês dois, só que aí ele preferiu ir para um aniversário, que vocês fossem os dois para um aniversário. E aí depois você vai conversar com ele. Então o primeiro exemplo, atendo-se aos fatos. Você fala, olha, eu me senti triste porque eu queria ter um momento só nós dois. Então aí, além de você ter colocado só fatos na sua conversa, você falou sobre o modo como você se sentia. Esse é o modo correto. Você falar como você se sente, não acusar o outro do que você tá sentindo, entendeu? Você traz pra você o sentimento, olha, eu me senti triste porque eu queria ter ficado com você à noite. E agora eu vou dar um exemplo do mesmo cenário, só que julgando. Você é um insensível, você só pensa nos seus amigos, você não liga para os meus sentimentos. Você consegue perceber como nesse segundo exemplo você tá acusando? Sabe, você tá colocando a pessoa numa situação de defesa. Ela vai tentar se defender, ela não vai prestar atenção no que você tá falando e nem nos seus sentimentos, porque você tá acusando ela. Quantas brigas não são evitadas só com essa dica que eu tô dando aqui pra vocês? Então, começa a perceber como que você fala quando você tá conversando sobre um assunto desse. Você tá acusando ou você tá se atendo aos fatos? É como se você tivesse, assim, numa estrada. E aí, nessa estrada, você tivesse dois caminhos, assim, duas vias. Essa via aqui é da discussão e essa via aqui é do diálogo. Se você usa julgamentos e rótulos, certamente você vai cair aqui nessa via. Agora, se você começa a prestar atenção e se atém aos fatos, você consegue conduzir por um caminho diferente, que é o caminho do diálogo. E por que é importante você estimular isso? Porque quanto mais você estimula essas conversas, que você consegue conduzir, né, para um acordo, para uma conversa que não termine em briga, você vai aumentando a intimidade de vocês. Porque é isso que sustenta a relação. É esses pequenos diálogos, essas pequenas conversas de atritos que vocês tiveram e que você resolve rapidamente.